Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu novamente estou aqui com mais uma aula, né? A aula anterior a gente falou sobre as hipóteses da origem da humanidade, né? A hipótese, as hipóteses científicas, né? E também as religiosas, né? No caso, o criacionismo e também as hipóteses, né, relacionadas ao evolucionismo, né? A evolução. Então, gente, nós vamos dar continuidade na nossa história, vamos seguir, né? O que a gente vai, hoje eu quero falar com vocês, né? É sobre a periodização ou divisão que existe durante o período da pré-história, tá? Isso é, o período em que a humanidade ainda não tinha desenvolvido a escrita, tá? Tudo estava e a sociedade estava iniciando a sua organização, tá? Basicamente é dividido em três fases esse período da história da humanidade, né? Ou melhor, da pré-história da humanidade, tá? Porque a história da humanidade só vai começar quando for praticamente assim desenvolvida a escrita, isso é, há cerca de mais ou menos 8.000 anos atrás, né, quando a humanidade criou de verdade, de fato, a escrita. Tá? Enquanto isso, antes de 6.000 anos antes de Cristo, né, foi chamado de pré-história. E a pré-história ela é dividida em três fases. Tá? A maior fase delas, né, chamada de período paleolítico, né, onde a gente pode falar que o ser humano, né, era chamado de homem da caverna, tá? Mas na verdade ele não morava nas cavernas, não. Não tinha caverna para todo mundo, né? O ser humano, na verdade, para ele ter segurança, ele vivia muito em cima das copas das árvores, tá? Para se proteger dos animais que poderiam levar perigo aos primeiros seres humanos, tá? Ele vivia nas árvores, dormia em cima das árvores, né? Poderia, sim, de vez em quando, encontrar uma caverna para se abrigar do frio, né? Que era grande, né? O frio, né? Se abrigar das chuvas, que de repente podia ficar uma semana chovendo, né? Ele tinha que se proteger das chuvas, né? E nesse período chamado período paleolítico, né? O ser humano ele não tinha grande desenvolvimento, né, tecnológico, né? Ele vivia basicamente da coleta de alimentos, né? Ele não tinha uma moradia fixa, isso é, ele era nômade, tá? Ele era nômade, não tinha lugar fixo para morar, não. Ele ficava procurando comida o tempo inteiro, muitas vezes ele não encontrava, acabava encontrando animais mortos, era obrigado a comer talvez aquela comida já em decomposição, tá? A vida do ser humano nesse período era muito curta, tá? Não passava de 20 anos, né? 16 anos, 20 anos, ele já estava idoso e falecia, né? Porque não tinha remédio para nada, a alimentação não era boa, tá? Esse período durou cerca de 2 milhões e meio de anos atrás, né? O período mais longo de desenvolvimento humano, tá? E depois desse período de 2 milhões e meio de anos atrás, o ser humano vai entrar numa nova fase, né? Que ele vai vai começar a descobrir algumas coisas, né? Ele vai começar a fazer suas próprias ferramentas, inicialmente de madeira, de ossos, né? Vai começar a utilizar o couro do animal, ele vai tendo uma série de aprendizagem, tá? Que ele conseguiu desenvolver durante esses 2 milhões e meio de anos. Tá? Esse período, depois do período paleolítico, é chamado de mesolítico, tá? Onde ele vai começar a se organizar melhor, vai ter os grupos humanos, né? Os primeiros grupos de seres humanos que depois vão formando as primeiras aldeias, né? Onde o ser humano vai passar, depois desse período aí do mesolítico, que vai começar cerca de 20.000 anos atrás, ele vai formar, né, os primeiros grupos, né, vai começar a descobrir o metal, né, isso aí já vai entrar numa nova fase, né, depois desse mesolítico, que é uma transição para o período neolítico,
tá? Aí sim ele vai começar a desenvolver muitas técnicas, né? Ele já vai ter descoberto o fogo, né? Que eu estava até esquecendo de falar, o fogo foi fundamental mesmo para o desenvolvimento humano, né? Para ele se proteger do frio, espantar os animais que estavam querendo caçar o ser humano, tá, gente? E nesse período neolítico, né, que é uma fase bem importante assim da humanidade, tá? Ou também era chamado de Idade dos Metais, né? Que ele começou, né, há cerca de o problema é que cada livro que eu vejo fala uma época, né? Eu já vi livros falando que começou há 15 mil anos atrás, há 20 mil anos. Eu estou olhando aqui na internet, estão falando que é há cerca de 6 mil anos atrás, tá? Mas, ó, o período neolítico, né, o ser humano, além dele já ter o controle do fogo, né, efetivamente, ele vai iniciar a organização de religiões, tá? O ser humano vai ter vai passar a acreditar num Deus, tá bom, gente? Ele vai acreditar que tem um sentimento religioso, né? Tanto é que os historiadores, arqueólogos vão descobrir muitas estatuetas, né, em locais que os seres humanos habitavam há cerca de 15 mil anos atrás, tá? E muitas estatuetas são ligadas principalmente à fertilidade, tá? Eu tenho até umas fotos aqui. A fertilidade, principalmente das mulheres, que era algo fundamental para que a comunidade se desenvolvesse, tá bom? Eles, né, tem umas estatuetas aqui de mulheres, tá vendo? Com barriga grande, os seios, tá? Aqui tem outra aqui, tá vendo? Eles tinham uma crença muito grande no desenvolvimento da comunidade, né? Que era necessário que as mulheres tivessem muitos filhos para que a comunidade ou a aldeia ficasse forte, tá? Tinha que ter bastante habitante, né? Para eles se fortalecerem, ter força de trabalho, força de pessoas para lutar na defesa da aldeia, tá bom? E, né, também o grande objetivo também o que vai ocorrer nesse período neolítico, né, vai ser a organização da agricultura, tá? Então, no período neolítico, gente, que é a última fase aí da pré-história, tá? Além da religião, que vai ter um início aí da formação religiosa, a crença em Deus ou deuses, né? Também vai ocorrer a invenção da agricultura, né? O fogo foi uma das primeiras coisas que ocorreu aí no período paleolítico, no final do paleolítico, ele já tinha o controle do fogo, tá? E também outra coisa importante que vai ocorrer no período neolítico será o descobrimento do metal, tá? O bronze, né? Depois, logo após, eles vão descobrir o ferro, tá bom? Que vai servir para fazer ferramentas, armas, né? E a comunidade ou a aldeia que tiver o controle do metal vai ser a mais poderosa, tá, gente? E com isso, né, a grande coisa que vai ser organizada e definida pelos povos lá da pré-história será a invenção da escrita, tá bom, gente? A escrita será algo fundamental para o desenvolvimento humano, porque aí o ser humano vai passar a ter vai ter uma forma melhor para poder passar o conhecimento, passar toda, né, para poder se comunicar, tá bom? Inicialmente, né, será nas cavernas, né, eles vão fazer desenho na caverna, essas coisas, né, que eu já comentei em aulas presenciais com vocês, tá? Mas o ser humano aí, tem aqui na caverna também, tá? Até que o ser humano vai começar a escrever de verdade mesmo, tá, gente? Mas isso aí vai ser um processo longo também, de cerca de 8 mil anos atrás, até chegar nessa escrita que nós temos hoje, né? Que é a escrita atual, aí, né? Que quando a gente fala da escrita, em cada região do mundo
né, existe um tipo de cultura, um tipo de escrita também, tá? Desde lá os chineses, com o mandarim, né, a forma de escrita dos gregos, dos russos, né, tem toda uma diferença. E as línguas todas que existem no planeta Terra, tá? Então eu vou encerrar aqui, gente, ó, só para concluir, né? A aula foi sobre a pré-história, né? Iniciou lá com o período paleolítico, há cerca de 2,5 milhões de anos atrás, até chegar no período neolítico, há cerca de 6 a 8 mil anos atrás, tá? Com a invenção da escrita, nesse período de 6 a 8 mil anos atrás, aí sim vai começar a história, tá? E as primeiras sociedades humanas vão se formar ali na África, né, com o Egito, e também na região da Mesopotâmia, tá? Que vai ser o próximo assunto que a gente vai falar, tá bom? É isso aí. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.